Capítulo 5. Nosso anúncio atrai uma visita. Nossos esforços da manhã haviam sido excessivos para minha saúde convalida e senti-me exausto à tarde. Depois que Holmes partiu para o concerto, deitei-me no sofá, na tentativa de dormir por 1, 2 horas. Foi inútil. Excitada demais por tudo o que ocorrera, minha mente estava povoada pelas mais estranhas fantasias e conjecturas. Cada vez que eu fechava os olhos, via diante de mim a fisionomia distorcida, semelhante à de um babuíno, do homem assassinado. A impressão que essa face produzira em mim era tão sinistra que era difícil eu sentir outra coisa senão gratidão por aquele que eliminara do mundo o seu dono. Se alguma vez traços humanos pressagiaram o vício de maneira mais maligna, foram certamente os de Enoch J. Drebber, de Cleveland. Apesar disso, eu reconhecia que a justiça devia ser feita e que a depravação da vítima nada perdoava aos olhos da lei. Quanto mais eu pensava naquilo, mais extraordinária parecia a hipótese de meu companheiro de que o homem fora envenenado. Lembrava-me de como ele cheirara os seus lábios e não tinha dúvida de que detectara alguma coisa que dera origem à ideia. De mais a mais, se não for o veneno, o que causara a morte desse homem, já que não havia nenhum ferimento nem sinais de que havia sido estrangulado? Mas por outro lado, de quem era o sangue de que havia uma camada tão grossa sobre o chão? Não havia sinais de luta, nem a vítima possuía qualquer arma com que pudesse ter ferido um antagonista. Enquanto todas essas perguntas permanecessem sem resposta, eu sentia que não seria fácil dormir, nem para Holmes, nem para mim. Seus modos tranquilos e autoconfiantes me convenciam de que ele já formulara uma teoria que explicava todos os fatos, embora qual fosse ela eu não pudesse nem de longe conjecturar. Ele voltou muito tarde, tão tarde que eu sabia que o concerto não o poderia ter detido por tanto tempo. O jantar estava na mesa antes que aparecesse. Foi magnífico, disse ele ao se sentar. Lembra-se do que Darwin disse sobre a música? Segundo ele, a capacidade de produzi-la e apreciá-la existia na raça humana muito antes que a capacidade de falar fosse alcançada. Talvez seja por isso que somos tão sutilmente influenciados por ela. Há em nossa alma vagas lembranças daqueles séculos brumosos que envolviam o mundo em sua infância. É uma ideia bastante vasta, observei. Nossas ideias devem ser tão vastas quanto a natureza, se pretende interpretá-la. Respondeu ele. Qual é o problema? Você não parece bem. Esse caso do Brixton Road o perturbou? Para lhe dizer a verdade, foi isso mesmo, respondi. Eu devia estar mais calejado depois de minhas experiências afegãs. Vi meus camaradas serem despedaçados em Maiwand sem me acovardar. Posso compreender. Há nisso um mistério que estimula a imaginação. Onde não há imaginação, não há horror. Viu o jornal vespertino? Não. Faz um relato bastante bom do caso. Não menciona o fato de que, quando o homem foi erguido, uma aliança de mulher caiu no chão. Ainda bem. Por quê? Veja este anúncio, respondeu ele. Enviei-o para todos os jornais esta manhã imediatamente depois do incidente. Jogou-me o jornal e olhei para o lugar indicado. Era o primeiro anúncio da coluna de achados. Um anel simples de ouro, dizia. Foi encontrado esta manhã na rua entre a taberna White Hart e Holland Grove. Procurar Dr. Watson, Baker Street, 221B, entre 8 e 9 horas desta noite. Perdoe-me por usar seu nome, disse ele. Se usasse o meu, algum desses imbecis o reconheceria e tentaria se intrometer no assunto. Não faz mal, respondi, mas caso alguém apareça, não terei aliança nenhuma. Ah, terá sim, disse ele, entregando-me uma. Esta servirá muito bem, e é quase idêntica. E quem você espera que responda a este anúncio? Ora, o homem de sobretudo marrom, nosso amigo corado com as biqueiras quadradas. Se não vier em pessoa, mandará um cúmplice. Ele não consideraria perigoso demais? Isso perigoso demais? Em absoluto. Se minha visão do caso estiver certa, e tenho todos os motivos para acreditar que está, esse homem preferiria arriscar qualquer coisa a perder a aliança. A meu ver, deixou-a cair quando se curvou sobre o corpo de Drebber, e não sentiu falta dela na hora. Após deixar a casa, descobriu sua perda e correu de volta, mas encontrou a polícia já no controle da situação, graças ao seu próprio desatino de deixar a vela acesa. Teve de se fingir de bêbado para mitigar as desconfianças que poderiam ter sido despertadas por seu aparecimento no portão. Agora, ponha-se no lugar desse homem. Ao refletir sobre o assunto, deve ter-lhe ocorrido a possibilidade de haver perdido a aliança na rua após deixar a casa. O que faria nesse caso? Examinaria sofregamente os jornais vespertinos na esperança de vê-lo entre os objetos encontrados. Seu olhar
É claro, bateria nisto. Ficaria exultante. Por que temeria uma armadilha? Não haveria razão, a seu ver, para que o achado do anel estivesse ligado ao assassinato. Ele virá. Nós o veremos dentro de 1 hora. E então? Ah, pode deixar que eu me entendo com ele. Tem alguma arma? Tenho meu velho revólver de serviço e alguns cartuchos. É melhor limpá-lo e carregá-lo. O sujeito entrará em desespero e, embora eu vá pegá-lo desprevenido, é bom estar pronto para qualquer coisa. Fui para meu quarto e segui o conselho. Quando voltei com a pistola, a mesa fora tirada e Holmes estava imerso em sua ocupação favorita de arranhar o violino. A trama está se complicando, disse ele quando entrei. Acabo de receber uma resposta ao meu telegrama americano. Minha opinião sobre o caso está correta. E ela é? Meu violino agradeceria umas cordas novas, observou ele. Põe a pistola no bolso. Quando o sujeito chegar, fale com ele normalmente. Deixe o resto comigo. Não o amedronte, encarando-o demais. São 8 horas agora, disse eu, dando uma olhada no relógio. Sim, provavelmente ele estará aqui em poucos minutos. Abra ligeiramente a porta. Assim está bem. Agora põe a chave do lado de dentro. Obrigado. Veja este curioso livro sobre esse livro antigo que encontrei ontem numa banca. De Jure Inter Gentes, publicado em latim em Liege, nos Países Baixos, em 1642. A cabeça de Carlos ainda estava firme sobre seus ombros, quando este volumezinho de lombada marrom foi impresso. Quem foi o impressor? Philippe de Croix, seja quem fosse. Na guarda, numa tinta bem desbotada, está escrito Ex Libris Guillaume White. Gostaria de saber quem foi William White. Um advogado pragmático do século XVII, suponho. Sua letra tem um talhe jurídico. Aí vem o nosso homem, acho eu. Enquanto ele falava, a campainha soou com estridência. Levantando-se rapidamente, Sherlock Holmes empurrou sua cadeira na direção da porta. Ouvimos a empregada passar pelo vestíbulo e o estalido seco do trinco quando ela a abriu. O Dr. Watson mora aqui? Perguntou uma voz clara, mas bastante áspera. Não pudemos ouvir a resposta da criada, mas a porta se fechou e alguém começou a subir a escada. O passo era irregular e arrastado. Uma expressão de surpresa atravessou o semblante do meu companheiro ao ouvi-lo. Ele se aproximou lentamente pelo corredor e ouvimos uma débil batida na porta. Entre! Exclamei. Ao meu chamado, em vez de um homem violento que esperávamos, uma velhinha encarquilhada entrou titubeante no apartamento. Pareceu ofuscada pela súbita claridade e, após fazer uma mesura, pôs-se a piscar para nós com seus olhos vermelhos, enquanto remexia no bolso com dedos nervosos, trêmulos. Lançando um olhar para meu companheiro, vi que seu rosto havia assumido um ar tão desconsolado que mal consegui manter a compostura. A velhinha sacou um jornal vespertino e apontou para o nosso anúncio. Foi isso que me trouxe, meus bons senhores, disse, com mais uma mesura. Uma aliança de ouro na Brixton Road. Ela pertence à minha filha, Sally, que se casou há apenas 12 meses. O marido dela é um camareiro de bordo num navio da Union. E mal posso imaginar o que diria se chegasse em casa e a encontrasse sem o anel, porque é um homem bastante ríspido a maior parte do tempo, e mais especialmente quando tomam um trago. Se querem saber, ela foi ao circo ontem à noite com... É este o anel dela? Perguntei. Louvado seja Deus! Exclamou a velha. Sally será uma mulher feliz hoje à noite. É esse mesmo. E qual seria o endereço? Indaguei, pegando um lápis. Duncan Street, número 13, Houndsditch, bem longe daqui. A Brixton Road não fica no caminho entre nenhum circo e Houndsditch, disse Sherlock Holmes bruscamente. A velha se virou e o encarou intensamente com os olhinhos debruados de vermelho. O cavalheiro perguntou pelo meu endereço, disse. Sally mora numa pensão em Mayfield Place, número 3, Peckham. E seu sobrenome é? Meu sobrenome é Sawyer. O dela é Dennis, porque Tom Dennis se casou com ela. Por sinal, um rapaz esperto e honesto, contanto que esteja no mar. E nenhum camareiro na companhia é mais estimado. Mas quando está em terra, com as mulheres e os bares... Aqui está o anel, Mr. Sawyer, interrompi, obedecendo a um sinal de meu companheiro. Ele pertence claramente à sua filha e sinto-me feliz por poder restituí-lo à legítima dona. Murmurando muitas bênçãos e protestos de gratidão, a velhinha meteu-o no bolso e se arrastou escada abaixo. Sherlock Holmes levantou-se de um salto assim que ela saiu e correu ao seu quarto. Voltou em poucos segundos embrulhado num sobretudo pesado e com um cachecol. Vou segui-la, disse afobado. Ela deve ser uma cúmplice e vai me levar até ele. Espere por mim. A porta do vestíbulo mal batera atrás de nossa visitante quando Holmes desceu a escada.
Olhando pela janela, pude vê-la caminhando tropegamente pelo outro lado, enquanto seu perseguidor a espreitava um pouco atrás. Ou toda a sua teoria está incorreta, pensei comigo mesmo, ou ele será conduzido agora ao âmago do mistério. Ele nem teria precisado me pedir para esperá-lo, pois eu sentia que seria impossível dormir antes de saber o desfecho de sua aventura. Eram quase 9 horas quando Holmes partiu. Eu não tinha ideia do quanto iria demorar, mas fiquei impassivelmente sentado, tirando baforadas do meu cachimbo e folheando as páginas de Vie de Bohème de Henry Murger. Eram mais de 10 horas quando ouvi os passos da criada, tropeando para a cama. Eram mais de 11 horas, quando a senhoria, com seu andar mais imponente, passou por minha porta com o mesmo destino. Era quase meia-noite quando ouvi o som seco da chave. Assim que ele entrou, vi por seu rosto que não fora bem sucedido. Diversão e contrariedade pareciam lutar pelo domínio, até que a primeira, de repente, levou a melhor e ele explodiu numa gostosa gargalhada. Não gostaria que os homens da Scotland Yard soubessem disso por nada nesse mundo, exclamou, deixando-se cair na sua poltrona. Eu caçoei tanto deles que nunca mais parariam de falar nisso. Posso me dar ao luxo de rir porque sei que no fim das contas estarei quites com eles. O que aconteceu? Perguntei. Não me importo de contar uma história contra mim mesmo. Aquela criatura tinha andado um pequeno trecho quando começou a coxear e a dar todos os sinais que lhe doíam os pés. Pouco depois parou e chamou um four-wheeler que passava. Consegui me aproximar o bastante para ouvir o endereço, mas não teria precisado ficar tão aflito, porque ela berrou alto o suficiente para ser ouvida do outro lado da rua. Siga para Duncan Street, número 13, Houndsditch. Isso começa a parecer genuíno, pensei, e depois me certificar de que a mulher se instalara lá dentro, empolerei-me atrás. Essa é a arte de que todo detetive deve dominar. Bem, partimos sacolejando, sem parar nenhuma vez até chegarmos à rua em questão. Saltei antes de chegarmos à porta e pus-me a caminhar indolentemente pela rua. Vi o carro parar. O cocheiro apeou e ouvi abrir a porta e aguardar. Nada saiu. Quando eu alcancei, ele procurava as palpadelas dentro do carro vazio, enfurecido, dando vazão à mais bela coleção de pragas que já ouvi. Não havia o menor sinal de sua passageira, e temo que ele vá levar algum tempo para receber o seu dinheiro. Ao indagar no número 13, descobrimos que a casa pertencia a um respeitável empapelador chamado Keswick, e que nunca se ouvira falar de ninguém chamado Sawyer ou Dennis ali. Você não está querendo dizer, exclamei estarrecido, que aquela velhota trôpega e frágil foi capaz de sair do carro em movimento sem que nem você nem o cocheiro vissem? Que se dane a velhota, disse Sherlock Holmes bruscamente. Velhotas fomos nós por cair assim nessa esparrela. Devia ser um rapaz, aliás, bastante vigoroso, além de um ator incomparável. O disfarce foi inimitável. Ele percebeu que estava sendo seguido, sem dúvida, e usou esse recurso para escapulir. Isso mostra que o homem que procuramos não está sozinho, como eu imaginava, mas tem amigos dispostos a correr algum risco por ele. Mas está parecendo exausto, doutor. Aceite o meu conselho. Vá se deitar. Como me sentia de fato muito fatigado, obedeci à ordem. Deixei Holmes sentado em frente ao fogo sem chama e pela madrugada adentro ouvi os débeis e melancólicos gemidos de seu violino, sabendo que ele continuava refletindo sobre o estranho problema que se dispusera a deslindar.